Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus, o caráter de Deus e o próprio Deus, 3. Essas diversas comunhões exerceram grande impacto sobre cada pessoa. A partir de agora, as pessoas podem, por fim, sentir realmente a verdadeira existência de Deus e que Deus está, de fato, muito próximo delas. Embora as pessoas tenham crido em Deus por muitos anos, elas nunca compreenderam verdadeiramente os seus pensamentos e ideias como fazem agora, nem verdadeiramente experimentaram suas ações práticas como fazem agora. Quer seja conhecimento ou prática real, a maioria das pessoas aprendeu algo novo, alcançou uma compreensão mais elevada, percebeu o erro nas suas próprias buscas passadas, percebeu a superficialidade de suas experiências, que muita coisa não está de acordo com a vontade de Deus, e percebeu que o que mais falta ao homem é o conhecimento do caráter de Deus. Esse conhecimento por parte das pessoas é um tipo de conhecimento emocional. Elevar-se ao nível do conhecimento racional requer um aprofundamento e fortalecimento gradual por meio de suas experiências. Antes de os homens compreenderem verdadeiramente a Deus, pode-se dizer que, subjetivamente, eles acreditam na existência de Deus em seu coração, mas não têm uma compreensão real de questões específicas, como que tipo de Deus ele realmente é, qual é a sua vontade, qual é o seu caráter e qual é a sua real atitude para com a humanidade. Isso compromete muito a fé das pessoas em Deus. A fé delas simplesmente não consegue alcançar a pureza ou a perfeição. Mesmo se você estiver cara a cara com a palavra de Deus, ou sentir que encontrou Deus através de suas experiências, ainda assim não se pode dizer que você o compreende plenamente. Como você não conhece os pensamentos de Deus, ou o que Ele ama e o que Ele odeia, o que o deixa irritado e o que lhe traz alegria, você não tem uma verdadeira compreensão dele. A sua fé é construída sobre uma base de incertezas e imaginação, baseada em seus desejos subjetivos. Ainda está longe de ser uma crença autêntica e você ainda está longe de ser um verdadeiro seguidor. Explicações dos exemplos dessas histórias da Bíblia permitiram que os humanos conhecessem o coração de Deus, o que Ele estava pensando a cada passo da sua obra e por que Ele realizou essa obra, qual era a sua intenção original e o seu plano quando Ele fez isso, como Ele chegou às suas ideias e como Ele preparou e desenvolveu o seu plano. Por meio dessas histórias, podemos ganhar uma compreensão detalhada e específica de cada intenção específica de Deus e de cada pensamento real durante os 6.000 anos da sua obra de gerenciamento e da sua atitude em relação aos humanos em diferentes épocas e eras. Compreender o que Deus estava pensando, qual era a sua atitude e o caráter que Ele revelou ao enfrentar cada situação, pode ajudar cada pessoa a perceber mais profundamente sua verdadeira existência e sentir mais profundamente a sua realidade e autenticidade. O meu objetivo ao contar essas histórias não é fazer com que as pessoas entendam a história bíblica, nem ajudá-las a se familiarizarem com os livros ou os personagens da Bíblia, e especialmente, não é ajudar as pessoas a compreender os antecedentes do que Deus fez durante a Era da Lei. Meu objetivo é ajudar as pessoas a entenderem a vontade de Deus
seu caráter e cada pequena parte dele, e ganharem uma compreensão e um conhecimento mais autênticos e mais precisos sobre ele. Dessa forma, o coração das pessoas pode, pouco a pouco, abrir-se para Deus, ficar próximo de Deus, e elas podem melhor compreendê-lo, seu caráter, sua essência e conhecer melhor o próprio Deus verdadeiro. O conhecimento do caráter de Deus e o que ele tem e é pode ter um impacto positivo nos humanos. Pode ajudá-los a ter mais confiança em Deus e ajudá-los a alcançar a verdadeira obediência e o temor a Ele. Eles então não serão mais seguidores cegos, nem vão adorá-lo cegamente. Deus não quer os tolos, nem os que seguem a multidão cegamente, mas um grupo de pessoas que tenha em seu coração uma clara compreensão e conhecimento do caráter de Deus e possa agir como testemunhas de Deus, pessoas que nunca abandonariam a Deus devido à sua beleza, devido ao que Ele tem e é, e devido ao seu caráter justo. Como seguidor de Deus, se no seu coração ainda falta clareza, ou há ambiguidade ou confusão sobre a verdadeira existência de Deus, seu caráter, o que Ele tem e é, e sobre o seu plano para salvar a humanidade, então a sua fé não poderá ganhar o louvor de Deus. Deus não quer que esse tipo de pessoa o siga, e Ele não gosta que esse tipo de pessoa se apresente diante dele. Como esse tipo de pessoa não compreende a Deus, ela não pode entregar a Ele seu coração. O coração dessas pessoas está fechado para Ele. Por isso, sua fé em Deus é cheia de impurezas. Sua maneira de seguir a Deus só pode ser chamada de cega. As pessoas só podem ganhar a verdadeira crença e ser verdadeiros seguidores se tiverem verdadeira compreensão e conhecimento de Deus, o que cria a verdadeira obediência e temor a Ele. Só assim podem dar seu coração a Deus, abrir o coração para Ele. Isso é o que Deus quer, porque tudo o que fazem e pensam pode resistir ao teste de Deus e dar testemunho dele. Tudo que eu comunico a vocês a respeito do caráter de Deus, ou sobre o que Ele tem e é, ou a sua vontade e seus pensamentos em tudo o que Ele faz, e de qualquer perspectiva, de qualquer ângulo que eu fale sobre isso, é tudo para ajudá-los a ter mais certeza da existência verdadeira de Deus, a compreenderem e apreciarem mais verdadeiramente o seu amor pela humanidade e compreenderem e apreciarem mais verdadeiramente a preocupação de Deus com os humanos e o seu sincero desejo de gerenciar e salvar a humanidade. Hoje, primeiro vamos resumir os pensamentos, ideias e todos os movimentos de Deus desde que Ele criou os humanos, e examinar a obra que Ele realizou, desde a criação do mundo até o início oficial da Era da Graça. Poderemos então descobrir quais dos pensamentos e ideias de Deus são desconhecidos do homem, e a partir daí podemos esclarecer a ordem do plano de Deus para o gerenciamento e compreender plenamente o contexto no qual Ele criou sua obra de gerenciamento, suas origens e seu processo de desenvolvimento, e também compreender plenamente que resultados Ele quer da sua obra de gerenciamento, isto é, o cerne e o propósito da sua obra de gerenciamento. Para compreender essas coisas, precisamos voltar a um tempo distante, imóvel e silencioso, quando não havia humanos.
Quando Deus se levantou do seu leito, o primeiro pensamento que ele teve foi este: criar uma pessoa viva, um ser humano vivo, real, alguém para viver com ele e fazer-lhe constante companhia. Essa pessoa poderia ouvi-lo e Deus poderia confiar nela e falar com ela. Então, pela primeira vez, Deus apanhou um punhado de terra e o usou para criar a primeira pessoa viva que ele havia imaginado. E deu então a essa criatura viva um nome: Adão. Assim que Deus ganhou essa pessoa que vivia e respirava, como ele se sentiu? Pela primeira vez, ele sentiu a alegria de ter um ente querido, uma companhia. Sentiu também pela primeira vez a responsabilidade de ser pai e a preocupação que a acompanha. Essa pessoa que vivia e respirava trouxe a Deus felicidade e alegria. Pela primeira vez, ele se sentiu reconfortado. Essa foi a primeira coisa que Deus fez que não foi realizada com seus pensamentos, nem mesmo palavras, mas sim com as suas duas mãos. Quando esse tipo de ser, uma pessoa que vive e respira, postou-se diante de Deus, feito de carne e sangue, com corpo e forma, e capaz de falar com Deus, ele experimentou uma espécie de alegria que nunca sentira antes. Ele realmente sentiu a sua responsabilidade e esse ser vivo não apenas tocou seu coração, mas cada pequeno movimento que fazia também o tocava e aquecia seu coração. Assim, quando esse ser vivo se postou diante de Deus, foi a primeira vez que ele teve o pensamento de ganhar mais pessoas assim. Essa foi a série de eventos que se iniciou com esse primeiro pensamento que Deus teve. Para ele, todos esses eventos estavam ocorrendo pela primeira vez, mas nesses primeiros eventos, não importa o que ele tenha sentido naquele momento, alegria, responsabilidade, preocupação, não havia ninguém com quem compartilhar. A partir daquele momento, Deus sentiu verdadeiramente uma solidão e uma tristeza que nunca havia tido antes. Sentiu que os seres humanos não podiam aceitar nem compreender seu amor e sua preocupação, nem suas intenções para a humanidade, e assim ele continuou sentindo tristeza e dor em seu coração. Embora ele tivesse feito essas coisas para o homem não estava ciente disso e não compreendia. Além de felicidade, a alegria e o consolo que o homem trouxe para ele logo trouxeram consigo seus primeiros sentimentos de tristeza e solidão. Esses eram os pensamentos e sentimentos de Deus naquele momento. Enquanto Deus estava fazendo todas essas coisas, em seu coração, ele passava da alegria à tristeza e da tristeza à dor, tudo misturado com ansiedade. Tudo o que ele queria era apressar-se para fazer essa pessoa, essa raça humana, saber o que estava em seu coração e que compreendessem as suas intenções o quanto antes. Eles poderiam, então, tornar-se seus seguidores e estar em sintonia com ele. Eles não mais ouviriam a voz de Deus e permaneceriam sem falar. Eles não mais seriam inconscientes de como unir-se a Deus na sua obra. Acima de tudo, eles não seriam mais pessoas indiferentes às exigências de Deus. Essas primeiras coisas que Deus completou são muito significativas e têm grande valor para o seu plano de gerenciamento
e para os seres humanos de hoje. Depois de criar todas as coisas e os humanos, Deus não descansou. Ele não podia esperar para realizar seu gerenciamento, nem podia esperar para ganhar as pessoas que ele amava tanto em meio à humanidade. Em seguida, não muito depois de Deus ter criado os seres humanos, vemos na Bíblia que houve um grande dilúvio por todo o mundo. Noé é mencionado no registro do dilúvio e pode-se dizer que Noé foi a primeira pessoa a receber o chamado de Deus para trabalhar com ele, para completar uma tarefa de Deus. Naturalmente, essa também foi a primeira vez que Deus chamou uma pessoa na terra para fazer alguma coisa seguindo as suas ordens. Logo que Noé terminou de construir a arca, Deus inundou a terra pela primeira vez. Quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, foi a primeira vez desde que havia criado os seres humanos que ele se sentiu tomado de desgosto por eles. Foi isso que obrigou Deus a tomar a dolorosa decisão de destruir essa raça humana por meio de um dilúvio. Depois que o dilúvio destruiu a terra, Deus fez sua primeira aliança com os humanos, prometendo que ele nunca faria isso novamente. O sinal dessa aliança foi um arco-íris. Essa foi a primeira aliança de Deus com a humanidade, e assim o arco-íris foi o primeiro sinal de uma aliança dado por Deus. Esse arco-íris é uma coisa física, que existe na realidade. É a própria existência desse arco-íris que faz com que Deus muitas vezes sinta tristeza pela raça humana anterior que ele perdeu e que lhe serve como um lembrete constante do que aconteceu com eles. Deus não quis diminuir o ritmo. Ele não podia esperar para dar o próximo passo em seu gerenciamento. Em seguida, Deus escolheu Abraão como sua primeira opção para sua obra por toda Israel. Essa foi também a primeira vez que Deus escolheu um tal candidato. Deus resolveu começar a realizar a sua obra de salvar a humanidade por meio dessa pessoa e continuar a sua obra entre os seus descendentes. Podemos ver na Bíblia que foi isso que Deus fez com Abraão. Deus então fez de Israel a primeira terra escolhida e começou a sua obra da Era da Lei através do seu povo escolhido, os israelitas. Novamente, pela primeira vez, Deus forneceu aos israelitas as regras e leis expressas que a humanidade deveria seguir e as explicou em detalhes para eles. Essa foi a primeira vez que Deus deu aos seres humanos regras tão específicas, padronizadas, sobre como eles deveriam oferecer sacrifícios, como deveriam viver, o que deveriam fazer e não fazer, quais festividades e dias eles deveriam observar e princípios a seguir em tudo o que fizessem. Foi a primeira vez que Deus deu à humanidade normas e princípios padronizados tão detalhados para suas vidas. Quando digo pela primeira vez, isso significa que Deus nunca havia completado antes uma obra como essa. É algo que não existia antes, e embora Deus tivesse criado a humanidade e todos os tipos de criaturas e seres vivos, Ele nunca havia completado esse tipo de obra. Toda essa obra envolvia o gerenciamento dos humanos por Deus. Estava totalmente relacionada com os humanos, com a salvação e o gerenciamento dos humanos. Depois de Abraão, Deus fez uma escolha, novamente pela primeira vez. Ele escolheu Jó para ser o único homem submetido à lei que poderia resistir às tentações de Satanás, enquanto continuava a temer a Deus, a evitar o mal e ser testemunha dele. Essa foi também a primeira vez que Deus permitiu que Satanás tentasse uma pessoa e a primeira vez que ele fez uma aposta com Satanás.
No final, pela primeira vez, Deus ganhou alguém que era capaz de ser testemunha dele enquanto enfrentava Satanás. Uma pessoa capaz de dar testemunho dele e deixar Satanás completamente envergonhado. Desde que Deus tinha criado a humanidade, essa era a primeira pessoa que ele tinha ganhado que podia dar testemunho dele. Tendo ganhado esse homem, Deus ficou ainda mais ansioso para continuar o seu gerenciamento e passar para a próxima etapa na sua obra, preparando sua próxima escolha e o local onde realizaria a sua obra. Depois de comungar sobre tudo isso, vocês têm uma verdadeira compreensão da vontade de Deus? Deus vê essa instância de gerenciamento da humanidade, de salvar os humanos, como mais importante do que qualquer outra coisa. Ele faz essas coisas não apenas com a sua mente, nem apenas com suas palavras, e em especial, ele não faz isso casualmente. Ele faz todas essas coisas com um plano, com um objetivo, com normas e com a sua vontade. É claro que essa obra de salvar a humanidade tem grande significado tanto para Deus como para o homem. Por mais difícil que seja a obra, por maiores que sejam os obstáculos, por mais fracos que sejam os humanos, ou por mais profunda que seja a rebeldia da humanidade, nada disso é difícil para Deus. Deus se ocupa despendendo seus meticulosos esforços e gerenciando a obra que Ele mesmo quer realizar. Ele também está organizando tudo e governando todas as pessoas e as obras que Ele quer completar. Nada disso foi feito antes. Foi a primeira vez que Deus usou esses métodos e pagou um alto preço por esse grande projeto de gerenciamento e salvação da humanidade. Enquanto Deus está realizando essa obra, pouco a pouco Ele está expressando para os humanos, sem reservas, sua árdua obra, o que Ele tem e é, sua sabedoria e onipotência, e todos os aspectos do seu caráter. Ele revela sem reservas tudo isso para a humanidade, pouco a pouco, revelando e expressando essas coisas como Ele nunca havia feito antes. Assim, no universo inteiro, além das pessoas que Deus visa gerenciar e salvar, nunca houve criaturas tão próximas de Deus que tivessem um relacionamento tão íntimo com Ele. No seu coração, a humanidade que Ele quer gerenciar e salvar é a mais importante, e Ele valoriza essa humanidade acima de tudo. Embora tenha pago um alto preço por eles, e embora seja continuamente magoado e desobedecido pelas pessoas, Ele nunca desiste delas e prossegue incansavelmente na sua obra, sem queixas nem arrependimentos. Isso é porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, os humanos algum dia despertarão para o seu chamado e serão tocados pelas suas palavras, reconhecerão que Ele é o Senhor da criação e retornarão para o seu lado. Depois de ouvir tudo isso hoje, vocês podem sentir que tudo o que Deus faz é muito normal. Parece que os humanos sempre sentiram um pouco da vontade de Deus para com elas a partir das suas palavras e da sua obra, mas há sempre uma certa distância entre os sentimentos ou conhecimentos deles e o que Deus está pensando. Assim, acho que é necessário comunicar para todas as pessoas sobre por que Deus criou a humanidade e o contexto por trás do seu desejo de ganhar as pessoas por quem Ele tinha esperança. É essencial compartilhar isso com todos, para que todos tenham clareza em seu coração. Como cada pensamento e ideia de Deus, cada fase e cada período da sua obra estão vinculados e intimamente ligados a toda a sua obra de gerenciamento,
quando vocês compreendem os pensamentos, as ideias e a vontade dele em cada passo de sua obra, é o mesmo que compreender a origem da obra de seu plano de gerenciamento. É sobre esse fundamento que a compreensão que vocês têm sobre Deus se aprofunda. Embora tudo que Deus fez quando criou o mundo, como já mencionei, seja uma mera informação para as pessoas de hoje e pareça irrelevante para a busca da verdade, ao longo da experiência de vocês, haverá um dia em que você não mais pensará que é algo tão simples como algumas informações, nem tão simples quanto alguns mistérios. À medida que a sua vida progride e quando houver um pouco de espaço para Deus em seu coração, ou quando você compreender mais plenamente e profundamente a sua vontade, você realmente compreenderá a importância e a necessidade do que estou falando hoje. Não importa em que medida vocês aceitaram isso, é necessário que vocês entendam e saibam essas coisas. Quando Deus faz alguma coisa, quando Ele realiza sua obra, não importa se é com as suas ideias ou com as suas próprias mãos, não importa se é a primeira vez que Ele faz aquilo ou se é a última. No fim, Deus tem um plano e seus propósitos e pensamentos estão em tudo o que Ele faz. Esses propósitos e pensamentos representam o caráter de Deus e expressam o que Ele tem e é. Essas duas coisas, o caráter de Deus e o que Ele tem e é, devem ser compreendidas por todas as pessoas sem exceção. Quando uma pessoa compreende o seu caráter e o que ele tem e é, pode gradualmente compreender por que Deus faz o que faz e por que Ele diz o que diz. A partir daí, ela pode ter mais fé para seguir a Deus, buscar a verdade e buscar uma mudança de caráter. Ou seja, o entendimento do homem sobre Deus e sua fé em Deus são inseparáveis. Embora o que as pessoas ouvem dizer ou sobre o que ganham entendimento seja o caráter de Deus, o que Ele tem e é, o que elas ganham é a vida que vem de Deus. Uma vez que essa vida tenha sido forjada dentro de você, seu temor a Deus se tornará cada vez maior e essa colheita ocorre naturalmente. Se você não quer compreender nem conhecer o caráter de Deus, ou a sua essência, se você não quer nem sequer ponderar ou concentrar-se nessas coisas, posso dizer com certeza que a maneira como você está atualmente buscando sua fé em Deus nunca poderá permitir que você satisfaça a vontade dele ou ganhe o seu louvor. Mais ainda, você nunca poderá verdadeiramente alcançar a salvação. Essas são as consequências finais. Quando as pessoas não compreendem a Deus e não conhecem o seu caráter, seu coração nunca pode realmente se abrir para Ele. Uma vez que tenham entendido Deus, elas começarão a compreender e saborear o que está no seu coração com interesse e fé. Quando você compreende e saboreia o que está no coração de Deus, seu coração vai gradualmente, pouco a pouco, se abrindo para Ele. Quando seu coração se abrir para Ele, você sentirá quão vergonhosas e desprezíveis foram suas permutas com Deus, suas exigências feitas a Ele e seus desejos extravagantes. Quando seu coração realmente se abrir para Deus, você verá que o coração dele é um mundo infinito, e você entrará em um reino que nunca experimentou antes. Nesse reino não há trapaça, não há engano, não há escuridão nem maldade. Existe apenas sinceridade e fidelidade, luz e retidão, justiça e bondade. É cheio de amor e cuidado, compaixão e tolerância, e através dele
você sente a felicidade e a alegria de estar vivo. Essas coisas são o que Ele revelará a você quando você abrir seu coração para Deus. Este mundo infinito está repleto da sabedoria de Deus, repleto da sua onipotência. Também está repleto do seu amor e da sua autoridade. Aqui você pode ver cada aspecto do que Deus tem e é, o que traz alegria a Ele, porque Ele se preocupa e porque fica triste, porque fica irado. Isso é o que todos que abrem o coração e permitem que Deus entre podem ver. Deus só pode entrar em seu coração se você o abrir para Ele. Você só pode ver o que Deus tem e é, e só pode ver a vontade dele para você se ele tiver entrado em seu coração. Nesse momento, você descobrirá que tudo sobre Deus é muito precioso, que o que ele tem e é muito digno de se valorizar. Comparado a isso, as pessoas que o cercam, os objetos e eventos na sua vida, e até mesmo seus entes queridos, seu companheiro ou companheira e as coisas que você ama, mal são dignos de serem mencionados. Eles são tão pequenos e inferiores. Você sentirá que nenhum objeto material jamais poderá atraí-lo novamente, e eles não conseguirão que você pague nenhum preço por eles novamente. Na humildade de Deus, você verá a sua grandeza e supremacia. Além disso, em algo que Ele fez que você acreditava ser muito pequeno, você verá sua infinita sabedoria e tolerância. Você verá sua paciência, sua longanimidade e a maneira como Ele compreende você. Isso produzirá em você um amor por Ele. Nesse dia, você sentirá que a humanidade está vivendo em um mundo muito sujo, que as pessoas ao seu lado e as coisas que acontecem na sua vida, e até aqueles que você ama, o amor deles por você e a suposta proteção ou preocupação deles por você, são coisas que nem vale a pena mencionar. Apenas Deus é o seu amado. É apenas Deus o seu tesouro maior. Quando esse dia chegar, creio que haverá algumas pessoas que dirão: o amor de Deus é tão grande e sua essência é tão sagrada. Em Deus não há engano, nem mal, nem inveja, nem conflito, mas apenas retidão e autenticidade. E tudo que Deus tem e é deve ser desejado pelos humanos. Os humanos devem se esforçar e aspirar por isso. Sobre qual base é construída a capacidade da humanidade para conseguir isso? Ela é construída com base na compreensão que os humanos têm do caráter de Deus e na sua compreensão da essência de Deus. Assim, compreender o caráter de Deus e o que Ele tem e é uma lição para toda a vida para cada pessoa, e é um objetivo para toda a vida buscado por todos que se esforçam para mudar o seu caráter e que se esforçam para conhecer a Deus.